Bom dia a todos. Hoje nós iremos iniciar nossa aula de probabilidade aplicada à genética. Vamos lembrar que na última aula nós tivemos algumas anotações no quadro, entretanto não foi explicada porque teríamos nossa interdisciplinaridade com a disciplina de matemática com o professor Jorge. Como não foi possível, nós iremos dar continuidade a essa aula, ok? Aos alunos que tiverem dificuldade em alguns termos genéticos, por conta de todo esse tempo que estivemos fora da sala de aula, voltem nas aulas anteriores para poder lembrar alguns termos importantes. Vamos lá. Quando eu falo de probabilidade aplicada à genética, eu devo lembrar que a probabilidade, assim como na matemática, ela quer estimar matematicamente resultados de eventos que ocorrem ao acaso, certo? Quando eu falo de probabilidade aplicada à genética, automaticamente eu faço uma relação direta entre eventos esperados sobre eventos possíveis. Então, a probabilidade eu tenho de eventos esperados sobre eventos possíveis, ok? Vamos aplicar em termos genéticos. Olha só. De forma geral, eu tenho que lembrar sempre que, quando eu quiser estimar a probabilidade de um casal querer saber se o seu filho será do sexo masculino ou feminino, sempre eu terei, na verdade, a relação da probabilidade entre os eventos esperados e possíveis. Como nesse caso, eu quero uma criança do sexo masculino, então os eventos esperados são 1, porque eu quero do sexo masculino. Mas quais são os eventos possíveis? São 2, porque ele pode ser masculino ou feminino. Logo, a relação que eu vou estabelecer será de 1 sobre 2, que isso vai totalizar 50%. Tudo bem? Vamos relembrar a probabilidade em termos matemáticos. Olha só, aplicando uma seguinte situação. Qual é a probabilidade de sair o número 5 no dado? Quando eu faço o lançamento de um dado, eu quero estimar a probabilidade de sair o número 5 no dado. Eu devo lembrar que a probabilidade é o número de eventos esperados, a probabilidade de eventos esperados sobre os eventos possíveis. O que eu estou esperando? Que saia 5. Logo, a quantidade de número 5 que tem em um dado é 1. E qual é o total de possibilidades? Como eu sei que no dado tem 6 faces, logo a possibilidade de sair é de 1 em 6. Logo, a relação de probabilidade que eu vou estabelecer é de 1/6. Tudo bem? Um segundo conceito. Qual é a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda? Eu devo lembrar que a probabilidade será a quantidade de eventos esperados sobre eventos possíveis. Essa relação. Como eu quero que saia cara no lançamento de uma moeda, então é um número de eventos desejados, né? A quantidade de números desejados são 1 de eventos. Como eu sei que uma moeda tem 2 faces, cara ou coroa, logo são 2. Então a relação de probabilidade que eu vou estabelecer será de 1/2. Tudo bem? Agora, se eu quiser estimar, por exemplo, de forma mais aprofundada, eu tenho, por exemplo, na probabilidade, 2 regras importantes. Nós vamos falar de uma por uma, ok? A primeira regra é a regra do E, ou chamado de princípio multiplicativo. Diz o seguinte: eventos que ocorrem ao mesmo tempo de forma independente. Marinho, ocorre de forma independente, me dá uma situação. Lembram do exemplo anterior? Eu vou pegar agora os dois. Eu quero saber, pessoal, qual é a possibilidade de sair o número 5 no dado
qual a possibilidade de sair o número 5 no dado e qual é a possibilidade também de sair cara em uma moeda. Número 5 no dado e cara em uma moeda. Como os dois eventos são independentes um do outro, então eu vou pegar o resultado de um e resultado do outro. Nesse caso, aplicando a regra do E, eu tenho então em termos matemáticos, o princípio da multiplicação. Pegando o resultado de um e o resultado do outro, que são eventos independentes, eu teria então 1 sobre 12, que é o resultado de possibilidades possíveis. Ok? Na genética também, eu vou ter, por exemplo, a seguinte situação. Qual é a probabilidade de um casal albino, na verdade, qual é a probabilidade de um casal heterozigótico para o albinismo saber em que circunstância eles poderão ter um filho albino, certo? Então, é só. No caso da regra do E, eu tenho o seguinte. Qual é a probabilidade desse casal saber se o filho será albino e do sexo masculino? Ok? Bom, eu tenho ali então a probabilidade de ser albino 1/4, sendo esse casal heterozigótico. Marinho, eu não lembro como achar esse 1/4. Se eu disse a você que o casal é albino, aliás, se o casal é heterozigótico e quer saber a probabilidade do filho ser albino, eu tenho que lembrar que o albinismo ele sempre vai ser expresso na relação de duplo homozigótico recessivo. Lançando esses dados no quadro de Pinet, então eu vou ter azão azinho com azão azinho, certo? Alelos do pai e da mãe. Ao total de todo esse cruzamento, eu vou encontrar o azinho azinho em 4 possibilidades. Logo, é 1/4. Tudo bem? O casal também quer saber qual é a probabilidade de ser do sexo masculino, que essa criança que vai ser gerada seja um menino. Eu disse para vocês que toda vez que a gente for fazer em termos genéticos, essa relação sempre vai ser estabelecida sobre um meio, ok? Ou seja, a quantidade de eventos esperados, que é de um menino sobre 2, menino ou menina, tá bom? Pegando esses dados na regra do E, eu tenho a probabilidade de ser albino 1/4, e a probabilidade de ser do sexo masculino, 1/2, que vai dar aí 1/8. 1 vezes 1 dá 1, e 4 vezes 2 dá 8. Tudo bem? Continuando a aula. Matematicamente, pessoal, existe uma outra possibilidade também, que é chamada de regra do ou. A regra do ou, diferentemente da regra do e, eu tenho acontecimentos mutuamente exclusivos. Ou seja, eu vou aplicar uma seguinte situação. Eu vou pegar os mesmos dados anteriores, tá bom? Lembra da probabilidade do dado e da moeda? Olha só. Agora eu tenho a probabilidade de sair. Eu quero saber a probabilidade de sair cara na moeda ou 5 no dado. Eu vou pegar apenas os resultados, tá bom? Olha, de sair cara, nós tivemos lá 1/2. E sair 5 no dado, tivemos lá 1/6. Agora, como eu sei que a regra do ou, diferentemente da regra do e, quer dizer princípio aditivo, nós iremos somar ao invés de multiplicar, tudo bem? Nós vamos ter então, cara, a probabilidade de sair cara, 1/2, mais a probabilidade de sair 5 no lançamento de um dado, 1/6, que vai dar aí, ao final das suas contas, utilizando então a regra do MMC, 6 e 2, você vai tirar o mínimo múltiplo comum entre eles dois, ao final vai dar 2/3. Agora eu quero saber sobre a regra do ou em níveis de genética. Nós vamos ter a seguinte situação.
Eu quero saber qual é a probabilidade de sair uma criança e ela ser menino ou ser albino. Pegando os dados anteriores, né, que albino nós vamos ter então um quarto, que foi o resultado que nós encontramos nessa relação que foi estabelecida, mais um meio, que é a probabilidade de ser menino, ok? Ou nós vamos utilizar a adição. Nós vamos pegar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2 e nós iremos obter aí 3 quartos ao término dessa operação. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre probabilidade aplicada à genética. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar mandando aí mensagem no nosso fórum, que eu estarei criando aí no nosso sistema da escola, ou pode me procurar via WhatsApp, ok? Na nossa próxima aula, que será na quinta-feira, nós iremos resolver uma lista de várias atividades voltadas à nossa aula de probabilidade aplicada à genética. Então é isso, agradeço a atenção de todos, tenham um bom dia.